Bom dia! O programa Médico da Família está no ar. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho. Falar sobre alimentação infantil é de extrema importância. Além do assunto ser fonte de muitas dúvidas para pais e mães, a forma como as crianças se alimentam interfere no crescimento, no desenvolvimento, no sistema imunológico, enfim, reflete em todo o seu futuro. No programa de hoje, vamos falar sobre duas faces do mesmo problema, desnutrição e obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 75% das crianças obesas do mundo vivem em países em desenvolvimento. O Brasil é um desses países, onde a obesidade e suas complicações, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, já causam mais mortes do que a desnutrição. A nutricionista Rosilma Salamone é uma grande parceira do nosso programa e é especialista em alimentação infantil. Por isso, eu faço questão de chamá-la mais uma vez. Bom dia, Rosilma. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com a gente de novo. Bom dia. Rosilma, qual a relação entre o desenvolvimento econômico de um país com os índices de obesidade? Bom, a população acaba aumentando seu capital, né? Com esse aumento de capital, eles começam a aumentar a compra. Mas nós temos, na cesta básica, o maior número desses alimentos são à base de carboidrato. Então, o que é a cesta básica hoje, né? É o arroz, o açúcar, o macarrão, a farinha de trigo, o fubá. Então, e além disso, ela é mais barata. Se você pegar 1 quilo de arroz, por exemplo, e comparar com 1 quilo de carne, ela é muito mais barata. Então, a população, além de ter mais acesso a esses alimentos, culturalmente no nosso país nós temos o problema da fartura, né? Tudo tem que ser comprado com muita quantidade, não existe um planejamento para a compra. Além disso, a população começou a ficar sedentária, então elas começaram a ter mais acesso ao carro, às motinhas, então passaram a fazer menos exercícios, né? Fazer menos atividade física. Então, associada a essa alta ingestão alimentar e essa falta de atividade física, nós temos esse resultado que nós temos no nosso país hoje, que é a obesidade. 1 em cada 3 crianças no Brasil está acima do peso. Se isso não for revertido, quais as consequências para essas crianças hoje obesas? Existe tanto o problema da própria saúde, né? Que seria a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, problemas articulares, mas eu acho que um outro grande problema que nós temos é a questão social desta criança, né? Ela acaba não se sentindo à vontade no meio de outras crianças. Seria uma criança com a baixa autoestima. Isso acaba repercutindo muito na vida dela, principalmente na adolescência e na vida adulta, né? Ela acaba se isolando. Quando que se deve iniciar os cuidados com a alimentação? Já na gestação é importante a mãe ter cuidados com a alimentação? Sim, é desde a gestação. A alimentação que essa mãe ingere vai interferir sim nesse peso desta criança, né? A fase da amamentação, um período de 6 meses, é importantíssimo que ela cuide, que ela siga esses 6 meses com a alimentação. E no momento de introduzir os alimentos, ela também tem que entender que essa criança não conhece açúcar e não conhece sal. Então, na hora dela preparar comida para casa, para a família, essa criança ela não precisa consumir esse mesmo alimento que é rico em sódio, que é rico em carboidrato, né? Ele tem que ter outros grupos alimentares. O que a mãe se alimenta interfere no sabor do leite? Alguns estudos dizem que sim, por exemplo, o próprio chocolate, né? Dizem que o leite materno ele fica um pouco mais adocicado e o cheiro também do próprio cacau. Ok. Só a alimentação balanceada, ela é suficiente para controlar o peso das crianças? Não. Se não tiver atividade física associada, essa criança ela não vai ter bons resultados. E quando a gente fala em atividade física, lógico que um educador teria mais propriedade para falar, mas o que a gente observa é que essa atividade física não é essa coisa de 3 vezes na semana. A criança ela come todos os dias e no final de semana. Essa criança ela precisa ter atividades que gastam energia diariamente.
correr, andar de bicicleta, fazer caminhada, brincar de pega-pega. Ela precisa ter atividades que gastam energia. E essas crianças, elas estão ficando cada vez mais dentro de casa, dentro de computador, tendo uma situação antissocial, porque ela acaba não tendo contato com outras crianças e ainda por cima ganhando peso. Então é uma mudança de hábitos, não só de hábitos alimentares. Não, comportamental. Perfeito. Crianças podem tomar remédio para emagrecer? Isso é muito complicado, né? Por que essa criança ingere tanto, come tanto, né? Então a gente precisa observar isso. Deve ter uma causa nisso. Essa criança é uma criança ansiosa. O que leva essa ansiedade desta criança? Quando eu estou falando dessa criança, talvez uma criança de 5 anos até uma própria adolescente. Então tem que descobrir a causa. A partir desta causa, dessa ansiedade, de um processo depressivo, é lógico que o médico ele também faria o uso da medicação, mas não para o emagrecimento, e sim para a causa desta obesidade. Algumas avós dizem, olha que criança bonitinha, a criança está gordinha. A criança estando gordinha, é sinal que ela está bem nutrida? Não, a nutrição, para ser uma criança nutrida, ela tem que ter todos os grupos de alimentos e bioquimicamente também está correto, né? Então, o que a gente observa? A criança ela pode estar obesa por consumir apenas 2 grupos de alimentos, os carboidratos e as gorduras. E não necessariamente esta criança ela ser nutrida. E nem saudável. E muito menos saudável. Existe no mercado alguns alimentos que são chamados de cheios de calorias vazias. Ou seja, eles têm um monte de calorias, mas não têm uma fonte nutricional adequada. Você pode citar alguns deles e quais são os que costumam enganar mais os pais? Não, no supermercado é o que mais tem nas gôndolas, né? São alimentos com caloria vazia. Alimentos extremamente adocicados, né? Ricos em gordura e extremamente salgados. É isso que nós temos. Então, o que nós temos? Desde lá do refrigerantezinho, aquele suco de caixinha, aqueles leitinho com Toddy, achocolatado dentro das caixinhas. Isso tudo é caloria vazia. Por mais que a empresa, né, a fabricante coloque ali rico em vitamina A, rico em vitamina C, é só em A e C. Né? Não vai ter a vitamina D, não vai ter a vitamina E, não vai ter todas as outras vitaminas que a criança também precisa. Saquinhos de biscoitos, né? O que tem ali? Gordura e sódio. Aí ele está escrito lá, rico e enriquecido com cálcio. Será que esse cálcio que tem ali é necessário? É a quantidade necessária para atender às recomendações? E tem alguns alimentos que enganam. A pessoa acha que está comendo pouca caloria e tem uma quantidade enorme de calorias. Você pode citar alguns? Aqueles bolinhos que tem no supermercado, recheados. Outros são sanduichinhos que já vêm prontos, sanduíches desses fast foods, por exemplo, eles chegam a quase 600 calorias, né? Acompanhando ali uma batata frita, mais um refrigerante, você chega a umas 800, 900 calorias no dia. Que é muito mais do que a criança poderia... E o que tem ali de vitaminas e minerais? Nada. Ele tem gordura, sódio e açúcar. Qual que é a diferença de um produto diet para um produto light? O produto diet, ele é restrito em algum tipo de nutriente, principalmente o açúcar. Então, o diabético, ele pode consumir um alimento diet, que é isento daquele nutriente, tá? O produto light, ele vai ser reduzido em algum nutriente. Então, por exemplo, uma bebida light, ela vai ter menos caloria ou menos gordura comparada com o produto tradicional. Não é que ela não vai ter, ela vai ter menos. Então, o produto diet pode ter bastante caloria também? Pode. Por exemplo, a chocolate diet. O chocolate diet, ele é isento de açúcar. O diabético pode comer? Pode. Mas o que ele tem ali? Gordura. Então, se você for comparar em caloria, um chocolate normal e um chocolate diet, ele tem praticamente a mesma caloria. O que muda? Um tem açúcar e o outro não. E o outro tem bastante gordura. Perfeito. Rosilma, nossa conversa está ótima. Nós vamos agora para o intervalo comercial e já voltamos para falar mais sobre desnutrição e obesidade. É rapidinho.